Planeta Campo Entrevista. Oferecimento JBS, Net Zero até 2040. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Olá, boa noite para você que mal tinha entendido o que é sustentabilidade, até se esforçou um pouco mais que a maioria e percebeu que esse termo não define apenas aquelas ações de preservação da natureza, mas sim dos seus recursos naturais e também daqueles que você adquire, como os insumos, a fazer bom uso deles, só quando realmente precisa, calculando tudo. Você estava quase se sentindo seguro para conversar com amigos sobre o tema. Aí surgiu outro termo, ESG, ou no português, ASG, Ambiental, Social e Governança. Tá, temos mais no que trabalhar, mas não é só isso. A ASG virou índice de competência, atestado de responsabilidade. Quem se arrisca em não ser e perder clientes? Se você não é um aventureiro, preste atenção no Planeta Campo Entrevista com Maurício Moraes. No Paraná, Maurício Moraes se formou contador. Uma das primeiras experiências foi em consultoria e auditoria para empresas. Um desafio que poderia ser grande demais para muita gente. Ele se destacou. Já em São Paulo, estudou gestão empresarial e depois liderança, com foco no digital. Antenado, sempre se interessou aí pelo setor de maior força no Brasil, o agronegócio. Atualmente é um dos sócios da empresa que eu citei, na qual ele começou, onde hoje é líder de agribusiness. Vem esclarecer então para a gente como ser mais ESG. Maurício, que já está aqui comigo. Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você e podermos debater aí questões relacionadas ao agronegócio. Para a gente também, porque o nosso público, maioria de produtores rurais, quer saber sobre isso. Sim. E até quero já começar te perguntando se o agronegócio tem que ver o ESG com receio ou com ansiedade positiva, Porque vai ajudar o setor. Eu sei que, mesmo de início assustando um pouquinho, lá na frente vai ter benefício. Mas vamos falar desse início, então? É medo ou ansiedade? Eu acredito que seja ansiedade, Porque ESG, como você comentou no início, ele aborda, é um conjunto de práticas, que procura tratar o ambiental, o social e a governança de maneira que tudo isso seja colocado de maneira harmônica nesse processo, E para o agro, ambiental e social, extremamente relevante, e governança é hoje um gargalo dentro do agronegócio que precisa ser desenvolvido. Então, eu só posso entender que isso seja positivo. Eu acho que os produtores não têm que ter receios desse processo. O que precisamos é estarmos informados, buscar entender o que tudo isso significa, como que eu consigo aplicar, como que eu vou me relacionar com os meus trabalhadores, com a minha sociedade, com as empresas que eu atuo, com a comunidade, como que eu vou responder esses anseios todos que hoje o consumidor tem, do agro, que o mundo tem sobre o nosso agro. Então, é importante que haja esclarecimento, é importante que haja estudo, que haja conhecimento, para que aí se perceba que é uma oportunidade. Eu acho que as empresas que perceberem, os produtores que perceberem a oportunidade que está à frente, sem dúvida nenhuma, vai tirar muitos benefícios de tudo isso. E claro que também, para essa resposta agora, eu sei que você poderia dizer, depende, Depende da situação atual da empresa. Mas pela sua experiência, como geralmente você vê, uma empresa que procura por você, eu quero me tornar mais ESG para ser bem visto no mercado e tal. Geralmente tem que fazer muita adaptação. Como é que está essa situação no Brasil? Veja, existem estágios distintos de empresas,
nós estamos sendo procurados muito por empresas discutindo temas relacionados a ESG. Há empresas que já fez muito, mas sempre há ainda muito a se fazer. Há empresas que precisam iniciar. A boa notícia de quem precisa iniciar é que tem vários exemplos de gente que esteja fazendo, que já passou por maturidades, já fez investimentos, ou seja, já traçou um caminho em que quem está investindo agora, ou quem está fazendo um esforço maior agora, vai ter aí bons exemplos para poder seguir, né? Mas mesmo para quem esteja num nível de maturidade maior, há ainda bastante espaços para serem percorridos, né? Fundamentalmente, nosso conselho para as empresas, para o produtor que queira entender esse tema, que queiram de fato aplicar o ESG na prática, né? E não ser um tema como marketing ou comercial, como um departamento, não. É preciso colocar o ESG na estratégia. É preciso que quando as empresas, as organizações, a governança esteja pensando nos projetos, estejam pensando nos investimentos, ela conjugue isso com práticas de ESG. Tem que estar na estratégia para que consiga permear a organização, as empresas, permear o ecossistema como um todo. Pois é, a evolução não é só da gente entender que sustentabilidade não é só cuidar da nossa natureza, até também dentro das empresas que já antigamente trabalhavam com esse marketing que a gente pode falar, né, social, ambiental, né, justamente porque isso já atraía investidores. Hoje em dia o ESG ele exige muito na prática, no dia a dia, né? Por isso que muita gente fica desconfiada, até se o investimento teria que ser muito alto para se adaptar. Geralmente, realmente se fala de investimento, né, dentro da empresa, ou se fala de mudanças de comportamento, de cultura, né, na forma de lidar com um colaborador, com um investidor? As duas coisas são importantes, mas não dá para dizer que eu vou fazer algo sem ter algum investimento, né? É importante entender que existem investimentos para serem feitos. Por exemplo, empresas importantes do agro, eu tenho tido relacionamento e conversas constantes com gestores no agronegócio, e eles estão hoje monitorando toda a cadeia sobre as práticas que existem de ESG. Então, grandes produtores, por exemplo, de grãos que têm 300, 400 mil hectares produzindo grãos anualmente, estão se preocupando e investindo em como monitorar todo esse processo, que adquirem produtos de fornecedores, como estabelecer padrões para esses fornecedores em relação a tudo isso. Então, há todo um esforço realmente sendo feito, e obviamente isso é investimento. Investimento não é só o recurso financeiro que eu coloco, mas certo, a força, o dispêndio de estudo, de tempo, de organização, de monitoramento. Então, há muito investimento sendo feito para que realmente as empresas possam não só dizer que é sustentável, mas mostrar na prática que e realmente tratar o tema com o nível de seriedade que precisa ser tratado. Vamos a uma nuvem de tags dessas palavras que surgem na internet sobre esse tema, né, que a gente tem falado. Sim. São muitos os termos em inglês, português, espanhol, algumas siglas, né, Maurício? Alguma aí que a gente inclusive tem que escolher, né, para falar sobre algumas delas, porque teríamos que ter todo o tempo do mundo para falar sobre sustentabilidade realmente, né? Qual que você imagina aí que o nosso público deva entender melhor? Puxa, todas são realmente muito importantes, né, para o agro. Crédito verde é um tema relevante que hoje está acontecendo e permeia muitas ações no agro. Sustentabilidade, carbono zero, pacto global, COP26 que está acontecendo agora. Mas eu vou escolher governança. Tá bom. Inclusive, você já citou a governança como um gargalo. Eu reparei, estava aguardando para a gente conversar um pouco mais sobre. Por que ainda é um gargalo? Todas as empresas têm governança, então não vamos... mas é importante ampliar esse conceito, né?
Então, aqui na nuvem foi mencionado diversas palavras que remetem ao agro e são importantes para o agro, a inclusão das mulheres no agro. Agora, para tudo isso, precisa ter um planejamento. Para tudo isso, precisa ter uma estrutura que consiga colocar tudo isso dentro de um contexto, planejar isso ao longo do tempo. Eu quero que a minha empresa seja isso, eu quero captar via crédito verde, eu quero isso. O que eu tenho que fazer, né? Quais são os passos que eu tenho que tomar? Como é que eu tenho que estruturar? Como é que eu tenho que preparar a minha empresa para conseguir administrar todos esses sistemas que estão aqui? Todos são relevantes, mas como que eu organizo tudo isso? Então, a governança é muito relevante porque ela vai, como eu disse para você, como eu disse, eu tenho que ter ESG na estratégia. Então, eu preciso de governança. Sim. Eu tenho que ter investimento nisso. Eu tenho que ter aquilo. Para uma empresa, para um produtor rural, tem que fazer escolhas. Não dá para investir em tudo que aparece. Não dá para encarar todas as situações que surgem. É preciso fazer escolhas. É preciso saber onde investir, onde mais colocar esforços, onde menos, e para isso eu preciso ter uma boa governança para fazer a definição e o acompanhamento, o monitoramento, a mudança de rota. O mundo está mudando muito rapidamente. Sim. Se eu não estiver preparado para nesse caminho que eu fui, eu preciso agora dar um passo atrás e vou mirar para um outro caminho, para isso tudo eu tenho que estar com tudo muito bem estruturado na companhia. Até ligo isso que você está falando a um pouco do que você falou também antes dos investimentos, que eles não são de tamanha importância em recurso financeiro. Você falou em tempo, inclusive, né? Porque é tempo para o empresário estudar mesmo, né? Sim. Ele tem que entender muito bem para então ele poder fazer essas melhores escolhas, Sim. né, Maurício? Sim. Porque, como você disse, acho que existem tantos movimentos, inclusive, e ele tem que escolher para qual deles por onde ele começa. Isso é importante para se começar a ser ESG, né? Até porque não existe uma receita, certo? Certo. ESG você tem que atender isso, vários pontos, né? Não, você pode escolher por onde começar, quais deles têm mais a ver com o seu negócio. É isso. É exatamente isso. Quando eu disse que ESG tem que estar na estratégia, é justamente isso. Qual é a minha estratégia? Dentro da minha estratégia, quais são os pontos, quais são os padrões que eu entendo ser importantes para que eu consiga ligar a estratégia na execução. Eu não vou fazer ISG por ISG. Eu vou fazer porque eu tenho uma estratégia e aí por exemplo, eu tenho uma estratégia que é aumentar o número de mulheres na minha empresa. Ok, então quais itens, quais práticas eu devo fazer aqui para conseguir atingir esse objetivo? Então, qual é a minha estratégia? Quais são as ações que eu tenho que fazer? Certo. Legal, é mais maleável do que a gente imagina, né, Maurício? É mais maleável do que a gente imagina. Sim. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, então. Sim. Inclusive, tem gente que mandou pergunta para você. Vamos ver daqui a pouquinho, então. Espere por nós, que a gente espera por você aqui. Planeta Campo Entrevista de volta hoje com Maurício Moraes, que é sócio da PwC, consultoria e auditoria empresarial, líder do setor de agribusiness. Maurício, tem inclusive gente interessada aqui no seu conhecimento, que mandou pergunta para a gente, e inclusive direto da Escócia, onde ocorreu a COP26 na semana passada. Vamos ver então de quem é? Olá, aqui é Daniel Vargas, coordenador de pesquisas do FGV Agro. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, pessoal? Nós estamos nesse momento acompanhando as negociações internacionais que acontecem em Glasgow, de onde eu falo, onde eu estou, sobre as mudanças climáticas e os desafios globais de organizar essa colaboração entre os países, envolvendo Estado, setor privado e sociedade civil, para a gente acelerar essa transição para a economia descarbonizada e, ao fazer isso, criar as condições para que o mundo de fato cumpra as metas do Acordo de Paris. A minha pergunta para o Maurício é
de que maneira a agricultura é afetada por essas negociações internacionais. Elas criam um problema ou uma oportunidade para o agronegócio brasileiro? Obrigado, Daniel. Inclusive, acho que é também um pouco da preocupação que eu também estava passando para você, né, Maurício, do quanto se precisa dessa agilidade, né, para ficar se adaptando. E a pesquisa é mais um ponto nisso, né, que fica forçando a gente a estar sempre de olho, né, no mercado. Sim. Não, perfeito. Eu agradeço a pergunta. De fato, vivemos aí uma semana bastante interessante, né, com muitas discussões na COP26. E eu sou muito otimista, né? Eu acredito que é uma grande oportunidade para o agronegócio brasileiro. Eu acho que, mais uma vez, estivemos no foco das discussões. Hoje, de cada 5 pratos consumidos no mundo, o Brasil é o fornecedor de alimentos de um deles, né? É muito relevante. O Brasil é um celeiro de produção, o agronegócio brasileiro é muito forte. Então, quando há essas discussões todas, eu só posso entender que isso é uma grande oportunidade. Oportunidade para investimentos, oportunidade para que haja, de fato, uma percepção diferente, mundialmente falando, sobre as nossas práticas, sobre aquilo que a gente precisa mostrar. O mundo todo se preocupa com o Brasil na questão do agronegócio. Mas não é uma preocupação descabida. Pela nossa relevância, né, nós somos os maiores produtores, exportadores de muitos produtos. Soja, nós temos suco de laranja, nós exportamos açúcar, nós exportamos café, nós exportamos muitos produtos, proteína animal, carne de suína, carne de frango, carne bovina. O Brasil é muito relevante para o mundo. Então, é natural que o mundo queira entender o que nós estamos fazendo, queira discutir todo esse contexto e queira debater e lançar desafios que são importantíssimos para nós, seres humanos, né? O que foi discutido são agendas que afetam nós, seres humanos, né? E o agronegócio é central nesse processo. Sim, a nossa sobrevivência. Sobrevivência, mesmo, né? Então, assim, é uma grande oportunidade. É uma oportunidade de continuarmos mostrando. O agro brasileiro já vem fazendo um excelente trabalho. Temos temas para serem enfrentados, temos situações para serem corrigidas, mas estamos fazendo um excelente trabalho e precisamos aproveitar essas discussões, esses debates, para continuar atraindo interesse e investimentos. Nós não temos que ficar preocupados se o mundo está interessado, nós temos que aproveitar a oportunidade. Sim, o mundo está interessado, Exato. né? Realmente. Até uma dúvida que me surgiu agora. Se fosse para você classificar o Brasil no índice ESG, seria um bom índice? Eu acredito que sim. Eu conheço, na PwC, nós assessoramos, auditamos ou prestamos consultoria a diversas empresas do agro. A grande maioria, tem excelentes práticas, desenvolve excelentes ações voltadas para tudo que converge aí para ESG. Investimentos em tecnologia, investimento em rastreabilidade, monitoramento, investimento para não se gastar muita água, investimentos em projetos que visa reduzir consumo de insumos fertilizantes químicos, né? Cultura regenerativa, tem diversos projetos que as empresas estão fazendo. E aí que vem uma das coisas no ESG que é muito importante. É um conjunto de práticas, mas o maior desafio é como comunicá-las. Certo, verdade. Existe um grande desafio de como executá-las, como estabelecer governança, mas é tão importante quanto comunicar. Como eu me comunico com tudo isso, com todos os agentes que permeiam uma organização ou que permeiam o nosso agronegócio como um todo? Como que a gente expõe e mostra para todos os interessados o que nós estamos fazendo na prática? E isso também faz parte do ESG, que é juntar tudo isso e comunicar muito bem para que todos tenham essa mesma percepção que eu estou mencionando para vocês. Estamos muito bem, temos muito a fazer,
mas eu acho que o Brasil já vem dando lições em diversos projetos que a gente faz. Por exemplo, recolher embalagens no campo. O Brasil é referência nesse processo de reciclagem. Então, tem diversos projetos sustentáveis que estão sendo feitos e que a gente precisa aprimorar, desenvolver novos, entender outras demandas, corrigir algumas situações que incomodam, mas temos que continuar investindo e continuar comunicando muito bem para que todos tenham o mesmo nível, grau de segurança, né, de transparência, para poder entender o nosso agro como de fato tem que ser entendido. Ótimo, boas lições, Maurício. Muito obrigado, viu, pela sua presença, pela sua disposição e pelo seu conhecimento compartilhado aqui com a gente. Até uma próxima. Até uma próxima, obrigado pela oportunidade e uma boa noite a todos. Uma boa noite, sucesso. Obrigado você também pela sua companhia. A gente se vê na próxima quarta. Até lá, tchau, tchau.